Não me questionem sobre como acabei ali, porque minha memória está embaçada. Naquela noite, entreguei-me ao excesso de bebida, numa celebração desenfreada que se revelou um desastre. A raiva que já sentia não encontrou alívio na bebida. Para ser franco, isso nunca acontecera antes, mas não consegui conter meus impulsos. Tenho flashes de momentos em que ingeri copos em um bar movimentado e fiz uma investida imprudente em direção a uma jovem atraente que estava acompanhada de seu namorado. É desnecessário dizer que as coisas não correram bem. Houve socos trocados e fui expulso à força do local. Após esse ponto, a noite se torna um borrão confuso. Depois disso, acordei nos fundos de um pub sombrio, com a cabeça latejando e gosto de vômito na boca. Meu corpo estava repleto de hematomas, provavelmente resultado da briga, e minhas roupas estavam rasgadas e sujas. No geral, minha situação era lamentável. Além disso, eu estava completamente perdido em relação à minha localização. O estabelecimento não me era familiar, e eu tinha certeza de nunca tê-lo visitado antes. Minhas primeiras impressões foram desagradáveis. Ao longo de minha vida, já frequentei alguns lugares questionáveis, mas este estava entre os piores. O sofá onde acordei estava imundo, e o piso de madeira gasto sob mim tinha uma textura pegajosa e suspeita. Enquanto isso, meu nariz era atingido por uma mistura de odores, incluindo álcool derramado, fumaça de cigarro e uma fragrância desconfortável que não conseguia identificar. Lutei contra a dor que martelava em minha cabeça enquanto me levantava, tentando aclimatar meus olhos à escuridão do bar. Estava posicionado no fundo do estabelecimento, de frente para o balcão do outro lado da sala. O ambiente estava surpreendentemente silencioso, quase deserto. Havia um som sutil e estranho pairando ao fundo, uma reverberação irritante que não conseguia identificar a origem, mas decidi não me preocupar com isso por enquanto. Me movimentei lentamente em direção ao balcão, explorando o local, e confirmei que ele estava quase vazio, mas não totalmente. Apenas 4 outros clientes compartilhavam o espaço comigo. Em minha frente, um jovem homem sentava-se com um olhar ameaçador fixo em mim. Estava impecavelmente barbeado, mas seu cabelo loiro, penteado à moda antiga, e seu terno vermelho vibrante com tênis brancos o faziam parecer saído de uma festa temática dos anos 80. Vi uma garrafa de cerveja intocada à sua frente, mas ele não parecia interessado na bebida. Seu olhar constante estava me deixando desconfortável, e embora não entendesse qual era o problema dele comigo, estava claro que algo não estava certo. No canto mais sombrio do bar, uma mulher de meia-idade estava sentada sozinha, degustando algo que parecia ser um copo de conhaque, enquanto fumava de um jeito elegante numa piteira. Ela tinha o cabelo verde escuro, vestia um casaco de pele, saia de tweed e sapatos de salto alto. Novamente, seu visual destacava-se do contemporâneo e me levou a pensar que talvez houvesse uma festa temática em andamento. Ao observar uma outra mulher, supus que ela estava lutando contra problemas com a bebida, que deixaram marcas evidentes em seu rosto, com olheiras profundas e dentes manchados de amarelo, provavelmente devido a anos de tabagismo. Ela permanecia em seu canto, sem interagir com os outros clientes ou prestar atenção em minha presença. Decidi não perturbá-la. Apenas tome cuidado, amigo. O gangster fez uma careta. Felizmente, ele pareceu satisfeito com minha submissão ao seu status de macho alfa e então voltou para sua amiga, embora eu tenha notado como ela me lançou um sorriso tímido por cima do ombro. Finalmente, olhei para o barman pela primeira vez enquanto ele se aproximava para me cumprimentar. "Boa noite, senhor. Qual é o seu veneno?" Ele perguntou em um tom de voz amigável. O barman era um homem de aparência normal, com cabelos grisalhos ralos e uma barriga protuberante escondida sob uma camisa xadrez e jeans. Seus olhos castanhos pareciam cansados, embora sua voz soasse surpreendentemente gentil e acolhedora. Eu provavelmente não deveria", respondi timidamente. "Foi uma noite difícil." "Então eu posso ver", ele disse com um sorriso enquanto me olhava. "Mas ei, não julgamos aqui. Pela sua aparência, acho que um uísque grande é adequado. Cabelo de cachorro, como dizem. O que você acha, meu amigo?" Eu ri nervosamente,
pois a natureza amigável do homem lentamente me deixou à vontade. Bem, vá em frente. Você torceu meu braço, eu respondi. Enfiei a mão nos bolsos e percebi que minha carteira estava faltando, assim como o meu telefone. Devo ter perdido os dois durante aquela briga braba no bar anterior. Mas enfim. Merda! Eu praguejei, chamando a atenção do barman. Sinto muito, amigo. Não tenho dinheiro. O barman balançou a cabeça e sorriu, enquanto terminava de servir minha bebida e colocava o copo no bar na minha frente. Não se preocupe, meu amigo, disse ele. Este é por conta da casa. Depois podemos começar uma conta, dependendo de quanto tempo você decidir ficar. Agora relaxe, relaxe, garoto. Ok, obrigado, eu respondi, enquanto pegava um banquinho e pegava meu copo. Eu ainda me sentia desconfortável com toda essa situação, mas pensei em reservar algum tempo para colocar a cabeça no lugar e talvez ver se o simpático barman me daria o dinheiro para um táxi de volta para casa. Eu estava tentando perguntar a ele quando o barman pegou um controle remoto e ligou a velha televisão acima do bar. Foi aí que as coisas ficaram realmente estranhas. Ele passou alguns minutos trocando os canais, mostrando uma série de cenas perturbadoras, a maioria das quais eram pornografia pesada ou atos de extrema violência. Normalmente não sou do tipo melindroso, mas algumas dessas imagens eram realmente repugnantes, retratando assassinatos brutais e cenas de tortura, todas muito gráficas e realistas. O barman pausou a navegação nos canais por um momento, assistindo a um talk show sádico, onde dois zumbis arrancavam pedaços de um convidado, rasgando sua garganta com dentes e unhas. E, à medida que este assassinato violento acontecia, o público do estúdio aplaudia com entusiasmo, enquanto um apresentador sorridente se dirigia à câmara. Felizmente, o barman logo se cansou desse programa horrível e mudou de canal mais uma vez, decidindo finalmente por uma partida de futebol. Tudo parecia bastante normal, até que houve uma cena da ação e percebi que os jogadores estavam chutando uma cabeça humana decepada em vez de uma bola. Jesus! Eu praguejei, afastando-me da TV com desgosto enquanto pegava meu copo e tomava um grande gole da bebida forte. Não sei se foi pelas circunstâncias, mas aquela bebida foi a melhor que já tomei. O barman manteve a TV ligada ao fundo, mas baixou o som. Não havia música tocando no bar, apenas o ruído branco, aquele zumbido irritante e levemente perturbador que parecia ficar gradualmente mais alto e mais intrusivo. Nem é preciso dizer que eu estava me sentindo bastante desconfortável a essa altura. Não querendo chamar a atenção para mim, examinei o bar, prevendo que talvez precisasse fazer uma saída rápida. Percebi então que não havia janelas na sala e as únicas luzes eram artificiais. Havia uma porta atrás de mim, que notei que estava trancada com um cadeado. Fiquei com um mau pressentimento. Olhei freneticamente para o fundo da sala, notando uma porta dos fundos que parecia estar destrancada. Fiz uma anotação mental disso enquanto continuava a examinar a sala. As paredes estavam adornadas com imagens perturbadoras, fotos de desastres e incidentes violentos, desde o 11 de setembro em chamas até monges budistas queimando nas ruas de Saigon. Estas cenas de caos, destruição e tragédia apenas aumentaram a atmosfera ameaçadora. Além disso, os outros clientes continuaram a agir de maneira muito estranha, especialmente o jovem de terno, que ainda me olhava com raiva do outro lado do bar. Balancei a cabeça, oprimido pela insanidade do ambiente, enquanto pegava minha bebida, engolindo-a de uma só vez. "Trago outra?" perguntou o barman. Balancei a cabeça afirmativamente, sabendo que não deveria, mas de alguma forma me descobrindo incapaz de recusar. "Que diabos de lugar é esse?" eu perguntei incrédulo. O barman sorriu levemente antes de responder. "Bem, senhor, tecnicamente falando, este é um shebeen. Isto é, não somos oficialmente licenciados por nenhum governo ou autoridade terrena. Mas, apesar das nossas desvantagens, tentamos oferecer uma experiência confortável aos nossos clientes antes de passarem para a próxima fase." "Ok", eu respondi com um tom confuso. Francamente, a sua suposta explicação apenas levantou mais questões. Uma experiência confortável? Nesta merda? Realmente?
E o que ele quis dizer com a próxima fase? Eu estava prestes a perguntar a ele quando os acontecimentos intercederam. De repente, o homem de terno se levantou da cadeira, apontando acusadoramente para o barman e gritando de raiva intensa. Você é um idiota se acredita em uma palavra que aquele bastardo diz, ele gritou, continuando a apontar para o barman. Seus olhos escuros estavam cheios de ódio. Agora, senhor, respondeu o barman calmamente. Realmente não há necessidade desse tipo de linguagem. Foda-se, ele respondeu. Você é quem nos mantém aqui. Vou fazer você pagar, seu filho da puta. Num piscar de olhos, ele ergueu a garrafa de cerveja, esmagando-a contra a mesa e criando uma arma com as bordas irregulares. Em seguida, o homem de terno gritou enquanto derrubava a mesa e avançava em direção ao bar com sua arma improvisada na mão. Instintivamente, pulei do banco do bar, preparando-me para me defender daquele atacante enlouquecido. Mas o barman estava bem à minha frente. Olhei a tempo de vê-lo sacar uma espingarda de cano cerrado de trás do bar, mirando e atirando rapidamente no agressor. O poderoso disparo da arma reverberou por toda a sala, enquanto a bala atingiu a barriga do atacante, jogando-o para trás no chão imundo. Havia sangue espalhado pelas paredes. Ele gritou em choque e agonia, a cor desaparecendo rapidamente de seu rosto enquanto ele tentava em vão enfiar os intestinos de volta no estômago. Enquanto isso, o dono do bar mirou novamente, atirando novamente, desta vez explodindo a cabeça do homem, espalhando fragmentos de cérebro e crânio por toda a sala. Jesus Cristo! Eu gritei. Esse cara nunca aprende. O dono do bar disse calmamente, enquanto esvaziava os cartuchos gastos de sua espingarda. Você acabou de matá-lo! Gritei incrédulo, enquanto o barman simplesmente encolheu os ombros com desdém. De repente, ouvi uma risada e virei a cabeça para ver a mulher de meia-idade sorrindo cruelmente, aparentemente sentindo um prazer sádico com os acontecimentos violentos que aconteceram diante dela. Lancei-lhe um olhar de desaprovação, mas isso só pareceu aumentar sua diversão, à medida que sua risada zombeteira ficava cada vez mais alta. O casal de namorados no bar permaneceu alheio ao tiroteio. De repente, o gangster se levantou da cadeira, protestando furiosamente com sua amante. Que diabos! Ele gritou. Eu vou te matar, vadia! Ele deu um soco, mas a jovem reagiu com velocidade e força surpreendentes, agarrando seu braço estendido e quebrando-o como se fosse um graveto. Ele gritou de dor quando ela jogou seu corpo contra o bar. E só para piorar o meu horror, a jovem se transformou num instante. Suas feições antes delicadas e olhos gentis foram substituídos por algo primitivo. Observei enquanto as presas emergiam de sua boca e ela mordeu profundamente a garganta do homem indefeso, arrancando sua jugular e espalhando sangue escuro por todo o bar. Ela continuou a se alimentar enquanto o corpo do homem convulsionava, a vida lentamente se esvaindo dele. Fiquei em estado de choque total, incapaz de acreditar na súbita queda na violência sangrenta que acabara de testemunhar. O que diabos há de errado com vocês? Exclamei, sem realmente esperar uma resposta. Enquanto tudo isso acontecia, a mulher mais velha continuou a rir, sua gargalhada cruel ficando cada vez mais alta. Mas houve outro som assaltando meus ouvidos. O ruído branco, aquele maldito zumbido. Eu senti como se estivesse dentro do meu crânio, tão intenso e avassalador que mal conseguia pensar. Eu sabia que tinha que sair de lá, eu morreria se não o fizesse. Lutando contra a dor, corri para o fundo do bar, sabendo que era minha única saída. Mas a mulher bloqueou meu caminho, tendo terminado de se alimentar de seu amante, seu sangue fresco pingando de suas presas, enquanto seus olhos ficavam vermelhos, como os de um demônio. Abaixei-me e ataquei, de alguma forma conseguindo evitar seu aperto enquanto corria para a saída. Quase escorreguei no sangue espalhado pelo chão, mas felizmente consegui ficar de pé, saltando sobre o cadáver mutilado do cara do traje militar e sem tirar os olhos da saída dos fundos. Bati a porta e emergi no que descreveria como um pátio fechado. Imediatamente tive dificuldade para respirar. O ar estava muito pesado e sufocante.
Eu ofeguei quando olhei para cima e fiquei horrorizado ao ver que o céu estava vermelho sangue, como se eu tivesse subitamente pisado na superfície de Marte. O pátio tinha 4 paredes altas de tijolos de cada lado, e a única saída visível era um pesado portão de ferro na extremidade. Mas o caminho até lá não estava claro. Guardando-o estava uma figura enorme, facilmente com 7, se não 8 pés de altura, vestido com vestes escuras e com o rosto totalmente coberto por um capuz. Esta entidade infernal estava alta, com a cabeça baixa enquanto guardava o portão e barrava meu caminho. Ele era realmente assustador e não poderia ser humano, mas o que realmente me assustou foi a fera que ele segurava em uma coleira pesada. Um cachorro é como alguém poderia chamá-lo, mas a fera era do tamanho de um lobo terrível, seus olhos queimando em um vermelho demoníaco e seu focinho cheio de dentes afiados como navalhas. A fera rosnou e puxou a coleira. Seus olhos famintos e odiosos estavam fixos em mim, e eu não tinha dúvidas de que ele me despedaçaria se fosse libertado. Fiquei paralisado de terror enquanto lutava para respirar o ar denso. Em meu estado de pânico, considerei fugir de volta para o bar, porque por pior que estivesse lá, eu achava que teria mais chances de sobreviver. Mas eu sabia que nunca conseguiria. Se esse psicopata encapuzado soltasse seu cão, a fera estaria me destruindo em poucos segundos. Caí de joelhos, com falta de ar enquanto meus olhos imploravam por misericórdia. A figura vestida levantou a cabeça levemente, felizmente não revelando quaisquer horrores que ele escondia debaixo do capuz. Ele afrouxou o aperto e o cachorro latiu violentamente. Eu temia o pior, mas então ele ergueu o outro braço, apontando para mim com seu longo dedo ossudo, enquanto falava com uma voz profunda e desumana. E o que ele disse foi: "Não é sua hora. Volte." Não precisei que me dissessem 2 vezes, recuando rapidamente enquanto corria de volta para a entrada dos fundos do bar, arrombando e batendo a porta atrás de mim. Levei um momento para recuperar o fôlego e um pouco de compostura antes de examinar a cena diante de mim. Eu esperava testemunhar o mesmo banho de sangue que deixei para trás, mas para minha surpresa, tudo voltou ao normal, ou pelo menos tão normal quanto as coisas poderiam estar em um lugar como este. O chão não estava mais coberto de sangue e vísceras, e as vítimas da violência extrema que testemunhei estavam vivas e bem, sem ferimentos aparentes. O cara do terno estava sentado no mesmo lugar de antes de levar o tiro, olhando para o bar, e o gangster dos anos 20 voltou a flertar com a mesma mulher que rasgou sua garganta, ambos agindo como se nada tivesse acontecido. A mulher mais velha, vestida de peles, não estava mais rachando de rir, e o barman largou a espingarda, em vez disso, clicou nos canais de TV, acabando por decidir assistir à mesma partida de futebol disputada com uma cabeça decepada em vez de uma bola. Nada disso fazia sentido, mas nada fazia naquela noite louca. Levei um momento para perceber, mas havia algo diferente naquela sala. A porta da frente, antes fechada e trancada com cadeado, agora estava aberta, revelando uma escada que levava para cima e um raio de sol brilhando, iluminando o bar, que de outra forma seria sombrio e escuro. Eu deveria ter ido direto para a saída recém-revelada, mas ainda não estava pronto para sair, então acenei o barman para chamar sua atenção. "Boa noite, senhor. Qual é o seu veneno?" Ele respondeu alegremente. Cocei a cabeça, perplexo, sentindo uma nítida sensação de déjà vu. "Você não se lembra de mim?" Eu perguntei incrédulo. "Claro que sim, senhor." Ele respondeu quase na defensiva. "Você entrou para tomar 2 drinks, saiu pelos fundos e depois voltou." Balancei a cabeça em frustração, sentando-me no banquinho e olhando o barman diretamente nos olhos. "Eu não quero uma bebida," afirmei com firmeza. "Mas quero algumas respostas." "Claro que você quer." Ele exclamou com um sorriso. "Dispare, meu amigo." Eu tive minha chance agora, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Eu realmente queria descobrir a verdade. Parte de mim disse não, mas uma parte maior de mim precisava saber. A primeira pergunta foi a mais difícil de fazer, mas forcei as palavras a saírem da minha boca. "Estou morto?" O barman acenou com a cabeça, como se tivesse antecipado essa pergunta.
Tecnicamente, sim, ele respondeu timidamente. Mas depois de subir as escadas, você ficará bem. Ele apontou para a escada que levava à luz. Mas eu ainda não estava pronto para ir. Minha próxima pergunta foi um acompanhamento natural. Este lugar é a sala de espera do inferno ou alguma merda assim? Talvez. Eu realmente não sei, para ser honesto. Ele respondeu. As pessoas entram aqui, eu sirvo bebidas e elas saem pelos fundos. A maioria nunca mais volta. Não sei exatamente onde eles vão parar. Céu, inferno, purgatório? Quem sabe? Não é realmente meu departamento. Eu apenas tento manter as pessoas confortáveis e calmas enquanto estão aqui, e algumas ficam mais tempo que outras. Ele apontou para o grupo heterogêneo de clientes espalhados pelo bar. E de vez em quando, eles mandam alguém de volta. Pessoas como você, que ainda não estão prontas para seguir em frente. Minha cabeça latejava e eu ainda não entendia. Mas quem é você? Eu exigi. Qual é o seu propósito? Eu vi seus olhos brilharem e seu sorriso se alargar. Eu sou o barman. Nada mais, nada menos. Olha, amigo, entendi. Você quer que eu lhe dê todas as respostas, mas infelizmente não posso. As pessoas passam por aqui e eu faço o meu melhor para orientá-las. Ele ergueu a mão, apontando para o resto do bar. Eu sei que este lugar é uma merda. Lamentavelmente, não há nada que eu possa fazer sobre isso, mas faço o meu melhor pelos meus clientes. Esse é o meu trabalho e é aqui que termina a minha responsabilidade. Eu não mexo com aquele filho da puta assustador lá atrás. Não poderia, mesmo que quisesse. Fiquei literalmente pasmo. Ter chegado tão longe apenas para não receber nenhuma explicação real. Qual era o sentido de tudo isso? Só restava uma pergunta na minha cabeça que fiz com os dentes cerrados. Como posso evitar voltar aqui? O barman encolheu os ombros. Honestamente, eu não acho que você possa. No final, todos passam por aqui. Meu conselho, se vale a pena, aproveite ao máximo o tempo que você tem, porque a vida é caótica e raramente justa. Então, você tem que extrair toda a felicidade que puder de toda essa bagunça. Agora, meu amigo, eu acho que já é hora de você ir para casa, até nos encontrarmos novamente. Tive vontade de gritar e bater no bar inteiro. O que ele me contou foi totalmente insano. Mas no fundo, eu sabia que o dono do bar falava a verdade. Era agora ou nunca. Eu tive que deixar este lugar ou ficaria preso aqui para sempre. Dei uma última olhada no barman e seus clientes fantasmagóricos antes de virar as costas e caminhar em direção à porta, subindo a escada até que as luzes brilhantes me dominassem. O resto da minha história é provavelmente muito familiar. Acordei no hospital, ressuscitado por profissionais médicos, depois de estar clinicamente morto por vários minutos. No final das contas, me recuperei totalmente e saí de lá para continuar minha vida. Não vou aborrecê-lo com os detalhes do que aconteceu comigo depois. Francamente, isso realmente não importa. Eu sei que acabarei de volta naquele maldito lugar, não importa o que eu faça agora ou no futuro, e honestamente, isso me apavora. Porém, uma coisa me traz conforto, o barman e sua dedicação ao dever, ao servir bebidas aos condenados, fazendo-o com um sorriso. Portanto, embora eu tema o dia da minha morte inevitável, posso pelo menos ansiar por saborear uma última bebida servida por um ótimo barman. Até nos encontrarmos novamente, velho amigo. Se inscrevam no canal